Abacuque, capítulo 1, e deixa a Bíblia aberta. Mas eu quero falar com você sobre o silêncio de Deus, quando Deus se cala. E talvez você já tenha tido essa experiência, como eu também já tive, de orar a Deus, buscar a Deus, e como resposta ter apenas o silêncio de Deus. O que significa isso? Para alguns o silêncio de Deus é o desprezo de Deus. Para outros o silêncio de Deus é Deus dizendo você não é importante, ou aquilo que você pede não é importante. Para outros o silêncio de Deus é o tempo da espera. E Abacuque é quem bem caracteriza essa espera, esse silêncio de Deus. Nós vamos ler os versículos 1 e 2 do capítulo 1. Diz assim o texto: sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Até quando? Até quando? Essa é a pergunta que muitos de nós fazemos. Eu li a respeito de um tipo de semente que só existe nos Estados Unidos da América. Sementes que ficam guardadas no fundo da terra durante décadas, durante séculos, e essas sementes não morrem. É interessante que elas ficam por lá enquanto tudo está bem. Mas quando uma catástrofe acontece, seja um incêndio ou um terremoto, ou seja uma inundação, essas sementes brotam e formam lindas árvores, e os biólogos ficam impressionados. Porque que justamente quando existe uma catástrofe, é que essas sementes brotam. Porque que justamente quando algo deu errado na natureza, é que elas nascem. Não é interessante isso? Talvez até você, irmão, irmã, que mexe com agricultura, já tenha ouvido falar sobre isso. Mas me dá a impressão que Abacuque tem algumas dessas sementes guardadas, algumas dessas sementes no subsolo da sua vida, da sua existência. E ele começa reclamando do silêncio de Deus. E de repente essas sementes começam a brotar. Parece que a fé tem essa mesma possibilidade de nascer e crescer em meio a uma crise avassaladora. O nome Abacuque em hebraico significa abraço. Mas não é um abraço fraterno, não é um abraço cordial, fraternal. É mais ou menos a ideia do que a gente chama de abraço de urso. Ou então, abraço de um lutador, um judoca, que está disputando um título. E o abraço dele não tem nada a ver com afeto. Tem a ver com ganhar a luta. E é mais ou menos esse o significado do nome Abacuque, que abraça Deus, que confronta Deus, dizendo: Senhor, eu estou gritando, eu estou clamando, e o Senhor não ouve, o Senhor não escuta. E então ele abraça Deus, para segurar Deus. Abacuque era um pensador. Ele também é chamado dentre os profetas, o profeta filósofo, aquele que com melhor destreza escreve o seu livro, as suas linhas, os capítulos, e com uma intensa retórica, portanto alguém de inteligência invejável, o Abacuque. Mas também ele tem os momentos que questiona Deus: Senhor, por que do silêncio? E ele começa a sua profecia com um desses abraços de urso. Versículo 2: até quando, Senhor, eu clamarei e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Ele começa expondo o drama, reclamando o silêncio de Deus. Até quando, Deus? E
dentre alguns dramas que ele levanta aqui, o primeiro deles é justamente esse: um Deus calado em meio à crise. E esse Deus se cala justamente no momento em que Abacuque está orando, porque sabe que os caldeus estão vindo para invadir o seu país. Violência acontecerá, mas Deus está em silêncio enquanto o profeta ora. Portanto, o drama do silêncio de Deus. Todos nós temos dificuldade de interpretar a voz de Deus, quanto mais o silêncio de Deus. Abraçamos Deus como Abacuque, porque a corrupção se avoluma e nós perguntamos: até quando, Deus? Ou então, problemas de desigualdade social avançam e nós perguntamos: até quando, Deus? Problemas enormes na população brasileira e nós clamamos: até quando, Deus? Até quando a tua igreja não vai reagir com um avivamento espiritual, um mover do teu espírito? Perguntamos isso para Deus: até quando? Ou então alguém que está enfermo ou enfrentando um dilema na sua vida, onde precisa de uma resposta de Deus, também pergunta, como Abacuque: até quando, Deus? O silêncio de Deus em meio às tragédias da vida, em meio às tragédias da história. Por exemplo, na Bíblia, o silêncio de Deus é um drama. Deus silenciou durante todo o tempo da escravidão dos hebreus no Egito, 430 anos, Deus calado para com o seu povo. Deus calado no exílio babilônico, 70 anos. Deus calado no período interbíblico, 400 anos sem profecia, sem o falar de Deus. O próprio Senhor Jesus reclama do silêncio de Deus quando está na cruz do Calvário, quando ele diz: Deus meu, clamo de dia e não me respondes. Salmo 22, referindo-se profeticamente à crucificação de Cristo. O silêncio de Deus está até no céu, sabia disso? Apocalipse 6, versículos 9 e 10, quando os santos reclamam a Deus, dizendo: até quando, ó Senhor santo e verdadeiro, não julgas o sangue dos que habitam na terra? Os santos no céu reclamando do silêncio de Deus a respeito do martírio daqueles que verteram sangue, tombaram as suas vidas por causa do Evangelho. Até quando? Essa é a pergunta que muitos fazem. Até quando? Li a respeito da Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração. E alguém que depois saiu do campo de concentração com vida, do campo de Auschwitz, dizia assim: a pergunta que mais nós ouvíamos lá é: onde está Deus? Por que Deus não fala algo? Por que Deus está deixando acontecer? Alguns ao longo da história se arriscam a dizer que Deus criou o homem, Deus criou o mundo e todas as coisas, e deu corda e deixou como um brinquedo à mercê do seu próprio movimento, e Deus foi cuidar de outras coisas. Isso não é uma verdade à luz da Bíblia, mas esse é o drama de Abacuque, reclamando: Deus, até quando? Esse é o drama de um pai de família desempregado, perguntando a Deus: até quando, Senhor? Esse é o drama de uma mãe que o filho está envolvido com drogas e ela ora e chora e pergunta: Senhor, até quando? Esse é o drama de uma sociedade que vivemos com guerras acontecendo entre Rússia entre a Rússia e a Ucrânia, entre Israel e dois países, dramas enormes, colapsos da natureza, falta de chuva, e a gente pergunta para Deus: até quando, Senhor? É o primeiro drama do profeta Abacuque.
O segundo drama, versículo 3, é da assolação. Porque me mostras a iniquidade e não me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Havia opressão política contra Israel. Havia perigo iminente de uma invasão que realmente depois aconteceu dos caldeus sobre Israel. Como indivíduo, nós passamos também por esses dramas da vida. Como uma sociedade inteira no passado passa por isso, nós também vivemos os nossos dramas individualmente e reclamamos isso com Deus. Acontece que Abacuque começa reclamando e lá no fim do livro, 2 capítulos depois, ele está glorificando a Deus. Abacuque começa incrédulo, brigando com Deus, o abraço de urso, e termina cheio de fé e esperança. Ele dá um abraço de judoca em Deus e depois termina exaltando a Deus. Abacuque reencontra no meio das crises e no meio dos questionamentos essas sementes que eu falei, essas sementes que estão no profundo da terra, que estão no profundo da existência do profeta, da história do profeta, e no meio dessas crises ele começa a tirar essas sementes. E eu poderia dizer que a primeira delas é a semente da fé que nasce do conhecimento de Deus. Veja comigo o versículo 12. No meio da crise, ele começa a reconhecer: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, ó meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo puseste aquele povo. Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Em outras palavras, ele reconhece a soberania de Deus. E ele sabe que se Deus permitir que os caldeus venham sobre Israel, é por causa da disciplina de Deus para com a nação. Quem conhece a Deus não é confundido. O povo que conhece o seu Deus, diz a Bíblia, esforça-se e faz proezas. O povo de Deus é disciplinado em ouvir Deus, ou então em lidar com o silêncio de Deus, mas nunca o povo do Senhor será aniquilado, porque quando você sabe quem é Deus, você começa a ter fé num Deus que está presente, um Deus, não o Deus que deixou o mundo à mercê, não um Deus que criou e deu corda, mas o Deus que está presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Quando você sabe que Deus é soberano, você descansa em Deus, você diz: Ele está cuidando desse momento na minha vida. Quando você sabe que Deus é onisciente, você fica tranquilo, porque Deus sabe o que você está passando. Deus sabe o que você vai passar amanhã. Deus lê seus pensamentos. Deus lê a palavra, diz o Salmo 139, antes que ela saia da boca, Deus já sabe que você irá falar aquilo. Deus é onipotente. Quando a gente sabe que Deus é onipotente, a gente confia no Senhor, sabendo que nada é difícil demais a Deus. Curar um enfermo, ou resolver o problema, ou resolver o dilema. Deus é onipotente. E Abacuque começa a reconhecer isso no meio das suas reclamações sobre o silêncio de Deus. Brota essa semente do conhecimento de Deus, a fé por causa do conhecer a Deus. Quando você sabe que Deus é amor, você se sente acolhido por um Deus que ama. Então a fé é muito mais do que crendice popular. A fé é muito mais do que pensamento positivo. A fé é muito mais do que repetição de jargões gospel. Alguns costumam dizer, em meio aos dilemas da vida, Deus é mais, ou então outra frase, cruz credo, ou então outra frase, está amarrado, ou então outra frase qualquer. Mas fé é muito mais do que isso. Fé
é conhecer Deus, confiar nos atributos de Deus e saber que Deus está cuidando de você. Isso é fé. É fé, é descansar em Deus, é saber que esse Deus maravilhoso que a gente canta nos cultos, que a gente lê na Bíblia, está cuidando da gente. Aleluia, isso é fé. Então, essa semente nasceu no coração de Abacuque, a fé que nasce do conhecimento de Deus. Mas também, versículos 13 e 14, outra semente, a fé que nasce com os desabafos da alma. Veja comigo, ele exalta a Deus no versículo 12, mas ele diz nos versículos 13 e 14, tu és puro de olhos, que não podes ver o mal, a opressão, não podes contemplar, pois toleras os que procedem perfidamente, te calas, novamente o silêncio de Deus, e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Porque fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe. Ele desabafa com Deus. Abacuque derrama seu coração e sua alma diante de Deus. E, diga-se de passagem, ele coloca algumas dúvidas aqui. Ele sente-se injustiçado e vai falar com Deus, dizendo: Deus, parece que o Senhor não está vendo a injustiça acontecer. Escute isso, dúvida é diferente de incredulidade. O incrédulo é aquele que questiona para destruir conceitos de fé e de confiança em Deus. Mas existe gente que questiona legitimamente, buscando respostas de um Deus no qual ele confia. E por vezes, nós duvidamos de algumas coisas que podem ou não acontecer. Duvidamos de Deus estar no controle de alguma coisa, ou Deus estar sendo justo, ou não estar sendo. Então, a dica é: leve essas dúvidas para Deus. Converse só com Ele sobre as suas dúvidas. A palavra de Deus nos conta no Evangelho de Marcos que Jesus ia curando, salvando, libertando vidas, e João Batista, o primo de Jesus, que havia batizado Jesus, agora estava encarcerado a mando do rei Herodes, aguardando a morte que de fato aconteceu, a degola de João Batista. E quando ele estava no cárcere inferior, no lugar onde se aguardava a morte, sentenciado pelo rei Herodes, ele chama os seus discípulos e diz assim: vá lá e perguntem para Jesus se é ele mesmo o Messias ou devemos esperar outro. João Batista, aquele mesmo que disse: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora tem a dúvida se realmente é ele ou não. E é interessante que Jesus não dá a resposta que João Batista espera. Jesus só diz assim: vão e falem para João Batista que os cegos vêm, os coxos andam, o evangelho é anunciado, o evangelho do reino é anunciado a todos, e o reino é chegado. E eu imagino que esta resposta foi o fechamento da dúvida do coração de João Batista. E agora quem está em dúvida aqui é Abacuque, a dúvida com relação à justiça de Deus. Suas dúvidas talvez não sejam pecaminosas, mas são desabafos da alma. E o problema não é desabafar, o problema é desabafar no lugar errado, com as pessoas erradas. Se você tem dúvidas sobre a vida, a caminhada cristã, leve isso a Deus em oração.
Discuta isso com Deus, derrame a sua alma diante de Deus, derrame os seus dilemas diante de Deus, derrame suas frustrações com a sociedade diante de Deus, derrame suas frustrações como pai de família diante de Deus, derrame suas dúvidas como mãe de família ou como filho diante de Deus, em oração, como o profeta Abacuque. Essa é uma semente de fé. E também, uma terceira semente que nasce no meio da crise é a fé nascendo da oração paciente. Veja comigo, capítulo 2, versículos 1 a 4. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza, e vigiarei para ver o que Deus me dirá, e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Ele está clamando no capítulo 1, reclamando com Deus, mas de repente nasce uma outra dessas sementes escondidas, a semente da oração paciente. Ele diz assim: eu vou me isolar para orar, na minha torre de oração, na minha torre de vigiar. E ele se isola. Eu não sei se ele tinha uma torre, um apartamento, um local para oração, mas ele vai para orar. E ele diz: eu vou aguardar Deus falar comigo. E Deus está dizendo para ele: vai demorar. A resposta que você está buscando sobre os cuidados para com Israel vão demorar. Essa resposta vai demorar. E aqui aparece o primeiro outdoor. Eu acho que o profeta Abacuque inaugurou essa parte da publicidade. E Deus disse a ele: faz o seguinte, coloca a visão que eu te der numa placa bem grande, até quem passa correndo vai conseguir ler. Então imagino a profecia de Abacuque agora como um outdoor, como um anúncio para Israel. E Deus está dizendo: se demorar, espere. Se tardar, fique aí, ore, continue. Recolheu-se em oração. Alguém disse que um cristão de joelhos enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. E isso Abacuque aprende. Porque quando as coisas em volta começam a assustar, vá para a sua torre de oração. Quando o mundo parece perder o sentido, o cristão é aquele que recolhe-se em oração e vai orando e confiando. A vida tirou o tapete debaixo dos pés, você tem o recurso infalível da oração. Quando falo sobre isso, lembro-me de um casal que sofreu muitas situações adversas, inclusive o casamento quase indo embora. O filho ficou extremamente revoltado com o seu pai. A esposa entrou em depressão. E nisso, a igreja ajudando, a gente orando, acompanhando, aconselhando. E Deus foi fazendo a obra. E o filho se converteu a Cristo, foi batizado. Hoje é presbítero de uma igreja. O pai, a mãe, totalmente restaurados, hoje servem a Deus. A mãe é uma discipuladora. E aí um dia, visitando esta família, o casal me levou até um quartinho, um cantinho assim, um pequeno quarto, onde tinha um travesseiro no chão,
onde tinha uma Bíblia, e ela falou assim: olha, eu queria te mostrar aqui, pastor, é nesse lugar que nós tivemos as maiores vitórias de Deus, ajoelhados, orando e jejuando. A torre de oração. Na arquitetura moderna, a gente se preocupa em fazer uma sala de TV na casa. A gente se preocupa em fazer a cozinha gourmet para receber os visitantes. Mas esquecemos de dizer: Deus, aqui está um espaço para a gente lutar em oração, para a gente ter o nosso altar de oração, para a gente ter o nosso tempo com o Senhor. É o que o profeta está fazendo. Ele está dizendo: é para esse lugar que eu estou levando as minhas dúvidas, os meus dilemas. É para esse lugar que pacientemente eu vou orar e esperar o que Deus vai me dizer. A oração paciente. A quarta semente, a semente da fé que nasce da esperança em Deus. Capítulo 2, versículo 14, veja comigo: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Quer repetir isso comigo? Vamos lá, bem alto. Pois a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. O profeta estava reclamando lá no começo, justamente das inseguranças do seu país e da terra e as guerras. Mas agora, um capítulo depois, seu coração já está cheio de expectativa do que Deus vai fazer, de um avivamento sobre a terra, um avivamento onde Deus é conhecido, a glória de Deus é conhecida. A fé de Abacuque faz com que ele entenda que os grandes problemas da humanidade estão relacionados à ausência do conhecimento de Deus e da glória de Deus sobre as nações e sobre as pessoas. Todos os dias vai ao ar milhões de toneladas de gás carbônico por causa da ambição do ser humano em ganhar cada vez mais. A ausência de Deus, a dúvida de que Deus não irá prover, e aí a gente começa a acumular todos os anos. Morre mais gente nas estradas do Brasil do que em toda a guerra do Golfo Pérsico. Ausência de sabedoria, de sensatez. Todos os anos, milhares de jovens brasileiros têm que sair das suas faculdades, das universidades, porque não têm condições de pagar. Enquanto isso, a corrupção dilapidando os cofres públicos e aquele dinheiro que era para os fiéis e para os estudantes. É a ausência de Deus na sociedade, mas o profeta reconhece que esse mundo sem Deus pode ser transformado quando a glória de Deus e o conhecimento de Deus for espalhado pela face da terra, e ele tem esperança nisso. É por isso que a gente não desiste de orar por um avivamento espiritual. Eu quero te dizer, não desista de orar por um avivamento espiritual. Aqui na cidade de Chapadão, aqui na IPI, aqui no nosso estado, no nosso país, no nosso Brasil. Ele reconhece que esse mundo pode ser transformado quando for cheio do conhecimento, da glória de Deus. Isso é esperança. Nem que seja esperança ao longo prazo, mas continue a esperar. É a semente da fé, da esperança em restauração, esperança daquilo que Deus pode fazer. Não perca a esperança na vida, não perca a esperança no futuro, não perca a esperança em pessoas. É tão ruim quando a gente diz: de fulano eu já desisti, de Beltrano já desisti. Não desista, tenha esperança, nem que você continue orando apenas, mas espere. Deus irá encher a terra do conhecimento da glória do Senhor.
Dizem que nós podemos viver 40 dias sem alimento, um limite, 3 dias sem água, 4 minutos sem respirar, mas nem um minuto sequer sem esperança. Essa é uma semente que nasce nessas crises do Abacuque. Mas também a quinta e última semente que eu encontro aqui nesses textos, que nasce é a fé, que nasce da adoração incondicional. Capítulo 3, versículos 17 e 18. Um texto bem conhecido e nós seguidamente cantamos isso. E o Abacuque termina exaltando a Deus dessa forma. Nem parece que é aquele que escreve os versículos 1 e 2, porque ele termina no capítulo 3, versículos 17 a 19, dizendo: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como os da corça e me faz andar altaneiramente. Isso é alegria incondicional, isso é adoração incondicional. Ainda que dê tudo errado, ainda que os caldeus venham mesmo sobre Israel, e ainda que a própria natureza sinta isso, e os produtores sintam isso, de qualquer forma, eu continuo a adorar e servir o Deus da minha salvação, porque Ele é a minha fortaleza. Então continue a adorar a Deus com a sua voz, com a sua oração, continue a adorar a Deus com o trabalho diaconal, continue a adorar a Deus com a oração intercessória, continue a adorar a Deus com o Espírito servo, continue a adorar, independente das condições. Se tudo está indo bem, adore a Deus. Se tudo está indo mal, continue a adorar a Deus. É o que nós chamamos de adoração incondicional. Houve uma senhora francesa, na Idade Média, ela foi uma inspiração para John Wesley, e essa senhora chamada Madame Guignon, chegou a ser presa, porque ela era muito crente, isso incomodava os nobres da França naquela época. E ela escreveu alguns textos da prisão, uma mulher de oração, de uma espiritualidade transformadora, impactante. E só recentemente se descobriu e se traduziu os textos dela. Mas ela diz o seguinte: se o seu amor por Jesus é puro, você o amará tanto no Monte Tabor, quer dizer, no Monte da Transfiguração, como no Monte Calvário. Talvez alguns aqui estejam no Monte da Transfiguração, continue adorando a Jesus com alegria. Talvez outros no Monte Calvário, continue adorando a Deus. Essa é uma semente que nasce. A fé incondicional, a adoração incondicional. Abacuque começa com a crise dos seus dramas e termina adorando incondicionalmente aquelas sementes. Algumas sementes daquelas nasceram no solo assolado, embrutecido pela crise. A semente do conhecimento de Deus, a semente dos desabafos da alma em forma de fé, a semente da oração paciente, cheia de fé, a esperança em Deus, a outra semente, a adoração incondicional, outra semente. Estranhamente, a fé de Abacuque nasce no meio da crise. O Deus que era o Deus de Abacuque continua sendo o nosso Deus. Os métodos de Deus continuam os mesmos. Você está enfrentando alguma crise? Está perguntando do silêncio de Deus? Algumas sementes de fé já estão nascendo no seu coração hoje à noite.
Aleluia.